Olá, pessoal. Vamos iniciar agora os nossos estudos de Direito Ambiental dentro do curso Passe na OAB. A gente tem programado para resolver todo o conteúdo de Direito Ambiental, que provavelmente vai ser cobrado em duas questões do exame de ordem. Nós vamos ter, na verdade, 12 encontros de 30 minutos cada. E a gente vai iniciar o primeiro encontro desses 12, tratando exatamente da parte introdutória, que muitas vezes ainda é cobrada em concurso. No direito ambiental, por tratar-se de uma disciplina relativamente nova, muitas vezes não se cobra somente o que está disposto na lei, aquele texto positivado, como a gente está acostumado nos concursos em geral, mas cobra, às vezes, questões introdutórias, para que o aluno possa ser analisado a fim de que ele saiba, por exemplo, o que é que o direito ambiental trata. Muitos de vocês, provavelmente, nem viram direito ambiental na graduação, mas acaba isso sendo cobrado no exame de ordem. Ou viram, mas viram de uma forma online, ou viram de uma forma em que o professor falava mais de questões de ecologia do que necessariamente de direito ambiental. E aqui não. No Passe na OAB a gente vai ver agora exatamente como é que o direito ambiental é cobrado nesse exame de ordem. Então eu vou falar para vocês da parte conceitual hoje, da parte introdutória, certo? Mas sem esquecer de como esse conteúdo é cobrado dentro do exame da OAB, ok? Então, vamos para a tela e a gente tem aqui para vocês o que é que a gente vai trabalhar nos próximos minutos. A parte do conceito do direito ambiental, o objeto e as espécies de meio ambiente. Essa classificação que o direito ambiental tem e que é tão importante e vai até servir para uma outra matéria também do exame de ordem que eu falo já já para vocês, ok? Então vamos lá. Direito ambiental, pessoal, eu trouxe um conceito aí de tantos que a gente tem no mundo jurídico, nos livros de direito ambiental. Então, direito ambiental é um ramo autônomo de direito público que disciplina, ordena e tutela as questões e os problemas dos seres humanos com o meio ambiente. Na verdade, direito ambiental é o conjunto de normas, de princípios, de normas positivadas, que vão ordenar exatamente o uso do meio ambiente pelo homem, a sua exploração, o seu uso econômico, a proteção dos seres vivos, independentemente de ser o ser humano ou não, como fauna e flora, certo? E aí, é importante nesse início logo da nossa disciplina você saber o seguinte, que hoje o direito ambiental é um ramo autônomo porque ele possui seus próprios princípios, certo? Como eu coloquei aqui nesse segundo parágrafo. Esses princípios que a gente vai ter um encontro exclusivo para discutir os princípios de direito ambiental. Mas, de logo, eu queria que vocês imaginassem o seguinte, o que é princípio? Princípio é de onde tudo vai se iniciar, de onde os conceitos vão se iniciar do direito ambiental. Então, o direito ambiental vem, como eu coloquei aí também, do direito público. A gente utiliza muito aquelas questões do direito administrativo como fundamento, os princípios do direito administrativo, os princípios da administração pública, certo? Então, é importante que você saiba também essa parte do direito administrativo. É importante também você nunca esquecer o seguinte, que muitas pessoas pensam que a gente trabalha só com a questão de fauna e flora, quando, na verdade, o direito ambiental ele é bem mais amplo do que isso, ok? E acostumem-se também com essa expressão que eu vou sublinhar agora aqui na tela para vocês, ó, tutela. Tutela nada mais é do que proteção, porque a gente vai ouvir e ver muita questão de direito ambiental que vai falar tutela do patrimônio genético, tutela do patrimônio ambiental, e tutela nada mais é do que proteção. E uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que
tratando-se de um ramo do direito público, no direito ambiental sempre vai haver a participação do Estado nas discussões das temáticas ambientais. Estado esse que eu marquei aqui com vocês, com o E maiúsculo, é o Estado, não o Estado-membro, mas o Estado enquanto poder público, o Estado nas suas 3 esferas, na União Federal, no Estado-membro e no poder público municipal. É tanto que lá na frente a gente vai ver que todos os 3 entes podem fazer a fiscalização da proteção ambiental no Brasil. Então, vamos lá, para a gente entender. Professor, o que é que o senhor explicou até agora? Eu expliquei que o direito ambiental é o conjunto de normas, não necessariamente normas positivadas, podem haver princípios, ideias. É o conjunto de normas que vão tutelar, que vão tratar da relação do ser humano com os outros seres vivos, certo? Dispondo aí como é que o ser humano pode fazer essa exploração do patrimônio ambiental, esse uso do patrimônio ambiental. É um ramo que advém do direito administrativo, trata-se de um ramo do direito público e você pode não entender como um ramo exclusivo, mas um ramo voltado ao direito público, certo? Um outro ponto é que, seja na esfera protecionista, seja na esfera de repressão, sempre vai haver o poder público tratando das questões da temática ambiental. Vamos seguir, então? E aí, você pode ver o seguinte: a classificação do direito ambiental. Nesse momento, eu queria que voltasse a tela para mim. Esse slide que a gente vai ver agora, pessoal, tanto vai servir para as questões de direito ambiental, como vai servir para a parte de direito do consumidor. Por quê? Porque essa classificação do direito ambiental, que eu vou falar agora, ela está inserida no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Então, aproveite esse momento da nossa aula de direito ambiental para também estudar um pouco de direito do consumidor. O direito ambiental, quando a gente vai classificar o direito, ele vai ser considerado um direito de terceira geração ou terceira dimensão. Vocês vão ver livros chamando de geração ou dimensão. E eu vou dar uma dica também. Caso você vá discutir isso numa questão dissertativa, ou seja, não objetiva, eu sugiro que você use a expressão terceira dimensão ao invés de terceira geração, porque a doutrina acha que terceira dimensão é uma nomeação mais completa ou mais correta desse ramo do direito. Mas o mais importante não é só decorar, é lembrar o seguinte: professor, o senhor está falando o quê? Que direito ambiental é um direito de terceira geração. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, na evolução do direito, nós tivemos os direitos de primeira geração, que são os direitos individuais, muito relacionados à questão do direito privado, em que há uma abstenção do Estado nessas discussões. Depois há uma evolução dessa questão jurídica. Chegamos aos direitos de segunda geração, que são os direitos coletivos, e depois chegamos ao direito de terceira geração, que são chamados direitos difusos. E aí se inclui o direito ambiental. Pode parecer simples, mas nós já vimos várias questões, não só de exame de ordem, mas de outros concursos, que cobram essa classificação do direito ambiental. E esse direito ambiental, sendo de terceira geração, ele possui 4 características, que é o que a gente vai ver na tela agora, que são exatamente as características dispostas no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos a elas aqui. Na tela você tem direito ambiental, direito difuso e de terceira geração. E possui essas 4 características, que eu vou exatamente explicar para vocês o que é que significa cada uma delas. Primeira coisa, direito ambiental tutela direitos que são chamados direitos transindividuais.
O que é que quer dizer isso? Quer dizer, pessoal, que o direito ambiental, ele transcende a figura do indivíduo. Ele transcende a figura da coletividade. Quando a gente tratou de direito ambiental, na classificação da terceira geração, eu disse o seguinte: os direitos de primeira geração são os direitos individuais, os direitos de segunda geração são os direitos coletivos e os direitos de terceira geração são os direitos difusos. Ou seja, quando, e aí eu vou exemplificar para ficar mais fácil para você, quando, por exemplo, existe uma ação de proteção do meio ambiente, tentando evitar a poluição atmosférica, a poluição atmosférica é uma poluição que vai afetar qualquer pessoa. Não é somente um indivíduo, nem uma coletividade, mas qualquer pessoa. E aí tenta-se proteger, tenta-se tutelar exatamente esse interesse que transcende essa figura da coletividade, da individualidade. Quando se protege, por exemplo, uma lagoa, não se protege somente aquela comunidade ribeirinha que está do lado da lagoa, não se protege somente a pessoa que utiliza aquela água para beber, mas qualquer pessoa, independente dela fazer parte de uma coletividade ou não, que esteja, por exemplo, passando por ali e possa ser contaminado com aquela poluição, certo? Então, a transindividualidade é exatamente isso, é transcender a figura do indivíduo, está além da questão coletiva, ok? Segunda característica é que os direitos difusos são direitos indivisíveis, ou seja, são direitos em que não pode haver uma transação. Você não pode, por exemplo, defender a tutela de um meio ambiente mais ou menos de qualidade, ou uma água mais ou menos poluída, ou um ar mais ou menos possível de ser respirado. Não existe isso. Essa indivisibilidade, certo, torna o direito ambiental, muitas vezes, um direito impossível de ser transacionado. Não tem como se abrir mão dessa característica, dessa qualidade. Os titulares do direito ambiental são pessoas indeterminadas, que tem muito a ver com o que eu falei da transindividualidade. Por quê? Porque quando se tutela o patrimônio ambiental, quando se protege o patrimônio ambiental, tenta-se proteger qualquer pessoa. É claro que numa ação individual ou numa ação coletiva, por exemplo, movida por um município, por um estado da federação, você tem sujeitos indeterminados que podem até virar determinados com o passar do tempo. As vítimas daquela ação, por exemplo, daquela poluição. Mas, em regra geral, são pessoas indeterminadas. Eu já vi uma questão, por exemplo, de concurso, que falava o seguinte: o fato de o titular ser indeterminado impede que uma vítima ajuize uma ação individual por reparação de danos ambientais? Isso é falso. O fato de ter a possibilidade de haver ações coletivas não impede que um indivíduo que se sinta vítima de uma determinada poluição ajuize aquela sua ação a sua ação judicial de forma individual, ok? E esses sujeitos são ligados por circunstâncias fáticas. O que é que quer dizer isso? É que não precisa, pessoal, haver um contrato, né, um documento que faça uma relação entre uma pessoa e o causador do dano. Aquelas pessoas que estão ligadas por circunstâncias fáticas podem ser vítimas, por exemplo, de uma explosão, podem ser vítimas de uma contaminação, que por questões simplesmente fáticas são pessoas que se tornaram vítimas e podem futuramente pleitear algum tipo de indenização, certo? Dessa forma, essas 4 características, elas levam a crer exatamente aquela possibilidade de haver ação civil pública de proteção do patrimônio ambiental.
porque quando se ajuiza uma ação civil pública de interesse além da coletividade, você tem aí situações em que os titulares dessa ação, ou seja, as vítimas que depois, posteriormente, serão indenizadas ou podem ser indenizadas, elas possam ter essa indenização vinda de uma ação civil pública. Ok? Então, essas 4 características, relembrando, são características que estão previstas no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Tá certo? Seguindo adiante, e aí já indo para a parte final da nossa aula, desse primeiro encontro, eu comentei com vocês na introdução da aula que muitas pessoas, tanto da área do direito como de outras áreas, elas às vezes imaginam que direito ambiental é aquele direito que cuida somente de fauna e flora. Mas, na verdade, pessoal, isso é uma visão equivocada e muitas vezes até preconceituosa. Porque há uma divisão, e essa divisão que eu vou falar agora e que já está aí na tela para vocês, de espécies de meio ambiente, ela é uma divisão didática, mas que tem um respaldo na Constituição Federal, porque para cada uma dessas espécies de meio ambiente, nós temos uma espécie de proteção, de modo que nenhum desses espaços ou nenhum desses elementos fica à margem da lei. E aí a divisão que existe, que é uma divisão, como eu falei, didática, divide o meio ambiente nessas 4 espécies. A primeira, meio ambiente natural, depois meio ambiente artificial, no terceiro lugar, meio ambiente cultural e, por último, meio ambiente do trabalho. Vamos lá, agora destrinchar aí para vocês o que é cada uma dessas espécies e como é que ela pode ser cobrada na prova da OAB. Primeira espécie, meio ambiente natural. O meio ambiente natural é aquilo que todo mundo pensa que o direito ambiental trabalha exclusivamente com ela. Por exemplo, a questão da fauna e da flora. Os recursos ambientais trazidos pela natureza. Eu costumo dizer, aquilo que Deus nos deu. Água, os animais, as plantas, os recursos minerais, aquilo que existe, pessoal, no planeta Terra e que existe no nosso território, falando a nível de Brasil, que existe por si só, sem a interferência humana. Esse meio ambiente natural, ele é tutelado em diversas leis do nosso país, parte desde a Constituição Federal até, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, que é a lei que tem um capítulo dela tratando dos crimes contra a fauna e um outro capítulo dos crimes contra a flora. Ainda existe a Lei da Mata Atlântica, existe o próprio Código Florestal, existe a lei chamada Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que protege o meio ambiente natural. Existem portarias, resoluções, enfim, diversos tipos de normas jurídicas que protegem essa espécie de meio ambiente. Então, se cair alguma questão na prova falando, por exemplo, as normas de direito ambiental protegem os animais, as espécies exóticas e ameaçadas de extinção que compõem o meio ambiente natural, exclusivamente. Falso. As normas de direito ambiental protegem esse meio ambiente natural, composto de fauna, flora, recursos ambientais, mas não é de forma exclusiva. É apenas um dos elementos, uma das espécies de meio ambiente que é protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro. Ok? A proteção dessa espécie de meio ambiente, na Constituição Federal, está no artigo 225, que é o chamado Capítulo Nacional do Meio Ambiente na Constituição Federal. Seguindo, existe também uma espécie de meio ambiente chamada meio ambiente artificial.
que a gente tem, pessoal, hoje, uma preocupação crescente de todo o mundo, não só do governo brasileiro, mas de todo o mundo em relação a essa espécie de meio ambiente. O meio ambiente artificial é aquilo que era meio ambiente natural e foi alterado pelo ser humano. O meio ambiente artificial é o espaço construído, alterado pelo ser humano. E alterado para quê? Para melhorar as condições de vida e de habitação da nossa população. Eu estou dizendo que essa preocupação com o meio ambiente artificial é mundial, porque existe uma preocupação, por exemplo, hoje, com as grandes metrópoles, com o problema da mobilidade urbana, com o problema de geração e despejo de resíduos sólidos, com o problema da falta de alimentação que pode ocorrer nas grandes cidades ou da ausência de saneamento básico. Então, o meio ambiente artificial, se cair na prova, é aquele espaço que foi construído pelo ser humano. As cidades, as ruas, as vielas, as pontes, os viadutos, os túneis. E isso tem a ver, pessoal, nunca esqueça, inclusive já foi objeto de questão anterior do exame de ordem. O direito ambiental brasileiro tem uma visão chamada visão antropocêntrica. Vou repetir, visão antropocêntrica, que quer dizer o quê? Quer dizer que o homem, o ser humano, é o centro das normas ambientais. Nós somos os destinatários principais das normas de meio ambiente do nosso país. Não é o animal e nem a planta, mas sim o ser humano. E nós temos na Constituição Federal 2 artigos, que é o 182 e o 183 da Constituição Federal de 88, que tratam exatamente do meio ambiente artificial. E eu estou chamando muita atenção desse meio ambiente, dessa espécie de meio ambiente, porque, como eu falei para vocês, hoje, a grande maioria da população brasileira, mais de 90% da população brasileira, segundo o último censo do IBGE, vive nas cidades e não no campo. Vive no meio ambiente urbano e não no rural. Que é uma diferença muito grande do nosso país de hoje para o país, por exemplo, da década de 60, de 70 até, em que a maioria do país se concentrava na área rural. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que a grande maioria dos problemas que existem e as normas jurídicas são criadas exatamente para possibilitar a coexistência do ser humano, elas são normas que vão ser aplicadas nas cidades, nos espaços construídos. Ok? Então, o meio ambiente artificial precisa sim de uma proteção especial, precisa de um cuidado do legislador, no sentido de fazer normas cada vez mais bem elaboradas, que atendam aos anseios da população e que sejam normas suficientes para resolver os conflitos existentes nas cidades, nos espaços construídos, coisas desse tipo. Então, os artigos que tutelam o meio ambiente artificial na Constituição Federal são os artigos 182 e 183. Existe uma outra espécie de meio ambiente chamada de meio ambiente cultural, que é extremamente interessante. Meio ambiente cultural, pessoal, é o conjunto de bens. Esses bens podem ser materiais ou imateriais, que fazem parte da cultura de um povo, que identificam uma determinada população. A gente vê, por exemplo, o patrimônio histórico, os sotaques, as formas de vestir, alguns tipos de alimentação, alguns bens naturais que estão sendo ou já foram tombados. Eu não queria, era que o aluno do Passe na OAB
entendesse que o tombamento é a única espécie de proteção do patrimônio cultural. Não é isso. O tombamento é uma das formas que existe de proteção do patrimônio cultural. E o patrimônio cultural, como eu falei, é composto por bens materiais, que é o que a gente vê aí, por exemplo, as igrejas tombadas, as ruas, o patrimônio histórico e tudo, mas também hoje há uma proteção dos bens imateriais. O direito à paisagem, aquela questão, por exemplo, dos índios, das comunidades tradicionais, das comunidades ribeirinhas, tá? Então, esse patrimônio cultural, além de ter uma proteção na Constituição Federal, ele é um patrimônio que hoje nós temos uma crescente de número de sentenças judiciais que protegem esse patrimônio cultural, certo? Ele tem um valor, certo? Um valor que, num caso concreto, vai ser mensurado pelo juiz para atribuir uma sentença de indenização ou não, certo? Mas existe esse patrimônio cultural que deve ser preservado e tutelado pela nossa legislação. E, por último, o meio ambiente de trabalho. E aí, antes de falar dele, eu queria fazer uma observação. A maioria dos livros de direito ambiental, pessoal, traz, no capítulo dessa divisão de espécies de meio ambiente, uma parte destinada ao meio ambiente do trabalho. Contudo, essa divisão, incluindo o meio ambiente do trabalho como uma parte a ser estudada pelo direito ambiental, é uma divisão que não é muito pacífica, porque existem alguns autores que acham, que entendem, que meio ambiente do trabalho deve ser estudado na parte da legislação trabalhista e não na legislação ambiental. De qualquer forma, eu quero exatamente comentar essa espécie de meio ambiente, preparando vocês para alguma situação que possa existir numa questão de prova. Quando se protege o meio ambiente do trabalho, se protege com um fundamento. Qual é? Considera-se que, hoje em dia, o local onde a pessoa trabalha é o local que ela passa mais tempo durante o dia. E esse local, então, precisa ter, no mínimo, duas características que têm a ver com a questão da dignidade da pessoa humana. Esse local de trabalho, ele tem que ser, no mínimo, salubre e seguro. A questão da salubridade do meio ambiente do trabalho é objetivando que o funcionário, que o trabalhador, que o colaborador não adquira doenças laborais. E a questão da segurança do meio ambiente do trabalho, que vai desde o local do exercício da profissão, a utilização dos equipamentos de proteção individual, até a qualidade do ar, a temperatura daquele espaço, se relaciona, por exemplo, à segurança, a evitar a ocorrência de acidentes trabalhistas. Então, a questão do meio ambiente do trabalho, ela tem uma importância, pessoal, muito grande. Por quê? Porque muitos dos problemas que a gente tem no nosso ambiente de trabalho são problemas que, às vezes, consciente ou inconscientemente, voluntária ou involuntariamente, são levados do ambiente de trabalho para as residências, para os locais de discussões, para as praças, enfim, para qualquer canto. Por exemplo, uma pessoa doente ou coisa desse tipo. Então, nunca esqueça, meio ambiente do trabalho é aquele espaço onde a pessoa exerce a sua atividade laboral. E a preocupação com esses espaços é para deixar ele salubre e seguro, ou seja, evitar doenças e evitar acidentes de trabalho. Sendo assim, analisando essas 4 espécies de meio ambiente, a gente vai encerrando o nosso primeiro encontro de direito ambiental, em que a gente, de uma forma introdutória, discutiu o conceito de direito ambiental, as características do direito ambiental e as espécies de meio ambiente. Ok? No nosso próximo encontro, a gente vai ver os princípios do direito ambiental que estão previstos na legislação brasileira.
Até a próxima e a gente se encontra aí.